Olá, aqui é o Showtime 112. Retornamos à história do famoso Brewster Buffalo e seu serviço na Força Aérea Finlandesa. Deixamos os pilotos do lento livre do Esquadrão 24 no inverno de 1942 enfrentando adversários soviéticos cada vez mais formidáveis. Equipado com aeronaves modernas, produzidas nacionalmente e recebidas por meio de arrendamento, o esquadrão finlandês de Buffalo também começou a sofrer suas primeiras perdas para os caças inimigos. Apesar desses desafios, os pilotos de caça finlandeses continuaram a aumentar seus totais de vitórias. Lento Livre 24 raramente utilizava seus Buffalo em missões de ataque ao solo, pois eram arriscadas, e no máximo destruíam aeronaves soviéticas, que estavam ficando mais fáceis de substituir. No entanto, os finlandeses realizavam esse tipo de missão ocasionalmente. Em 4 de março de 1942, o sargento-mestre Lauri Nissinen liderou 4 aeronaves em um ataque matinal contra aviões soviéticos em Suikujärvi, ou Shuiesero. Os pilotos finlandeses descobriram 2 bombardeiros SB e um caça Il-16. Durante sua primeira passagem de ataque, o Brewster de Nissinen foi atingido por tiros de metralhadora vindos de uma ilha próxima. Ele decidiu neutralizar essa ameaça primeiro e conseguiu, permitindo que o ataque prosseguisse sem mais interferências. O combate seguinte da unidade foi em 9 de março de 1942. O capitão Jorma Karkunen comandou 8 Brewsters contra 10 Mikoyan Gurevich, 3 e um bombardeiro S-BOOM a leste do Lago Segózero. O sargento Nils Katajainen lembrou que avistou a formação inimiga a 400 metros e atacou o bombardeiro, disparando 4 vezes. O SB soviético acabou caindo no gelo, com ambos os motores soltando fumaça. Katajainen metralhou o bombardeiro abatido, incendiando-o. Depois, ele entrou no combate aéreo com os Mikoyan Gurevichs e atirou uma longa rajada de frente em um Mikoyan Gurevich. 3. O caça soviético soltou fumaça, mas quando Katajainen tentou persegui-lo, não conseguiu localizá-lo. Mesmo com travamentos nas metralhadoras, pilotos finlandeses alegaram abater 3 caças na batalha, incluindo um por Ilmari Utilainen, maior as da Finlândia na guerra. No entanto, um Brewster foi perdido. O as, com 5 vitórias e meia, Pavel Melin, foi forçado a saltar de paraquedas depois que seu motor foi danificado por um Mikoyan Gurevich. Mas por mais, Jump 3.
Melin caiu em neve profunda e foi encontrado inconsciente por uma patrulha soviética, salvando-o de morrer congelado. Ele finalmente voltou para casa em dezembro de 1944, após uma troca de prisioneiros entre a Finlândia e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No final de março de 1942, o terceiro voo do lento Livo 24 foi enviado para o sul, para Imola, para apoiar as operações do exército finlandês no Golfo da Finlândia. Capturar a ilha de Surtsari foi definido como objetivo e uma força de 3.500 homens começou a avançar em direção à ilha em 27 de março, atravessando o gelo espesso. O suboficial Ilmari Utilainen aproveitou a oportunidade para aumentar sua contagem. Em um dia claro, ele e o sargento Ruotari realizaram a primeira patrulha de Brewster às 7 da manhã. E logo receberam um aviso pelo rádio sobre aeronaves inimigas se aproximando. Logo, avistaram vários I-153 Chaikas sobre Gotland e mergulharam para atacar, iniciando um combate aéreo feroz. Os soviéticos lançaram foguetes não guiados contra as forças terrestres finlandesas, porém sem sucesso. Utilainen descreveu seus oponentes como pilotos experientes que exploravam a manobrabilidade de suas aeronaves com curvas fechadas e manobras verticais. Utilainen finalmente conseguiu ficar na cauda de um Chaika, cujo piloto tentava escapar. Mudanças de curso repetidas permitiram que Utilainen acertasse os 153 a 50 metros, fazendo-o cair no gelo. Alguns pilotos soviéticos tentaram fugir para Lavansari, facilitando o trabalho finlandês. Quando Utilainen se aproximou de outro Chaika, o piloto reagiu com uma curva brusca. Utilainen estava tão perto que não pôde evitar sua segunda vitória do dia. O sargento Ruotari também recebeu crédito por 2 Chaikas. As forças terrestres finlandesas capturaram a ilha e depois caças finlandeses reivindicaram muitas aeronaves soviéticas. As 2 vitórias de Utilainen aumentaram seu total para 22, tornando-o o primeiro piloto do lento Livoi 24 a receber a Cruz de Mannerheim, após uma queda notável na atividade aérea soviética nos meses seguintes. No dia seguinte, outro grande piloto de caça finlandês se destacou. O tenente Hans Wind liderou uma patrulha na região de Segeja-Nopsa, eventualmente confrontando alguns aviões de reconhecimento R-5. Wind aproveitou a oportunidade para garantir sua 5ª vitória, conquistando um status. Durante quase todo março, os pilotos finlandeses encontraram poucos Hurricanes soviéticos. Isso mudou em 29 de março de 1942, quando os soviéticos lançaram um ataque para eliminar a base aérea de Tijärvi, o único aeródromo permanente da Força Aérea Finlandesa no Nordeste. 7 Hurricanes atacaram Tijärvi.
No dia seguinte, 8 caças finlandeses liderados pelo tenente Lauri Ohukainen surpreenderam 12 Hurricanes soviéticos do 152º Regimento no Istmo de Seyas-Järvi. Os Hurricanes foram separados em 2 grupos. O sargento Remu Lampi lembrou ter visto 6 ou 7 caças a 500 metros abaixo e mergulhou em direção a eles. Apesar de atirar em 2 Hurricanes, Lampi não viu resultados imediatos. Mais tarde, ao atacar outro Hurricane a 300 metros, ele o observou virar e cair. Lampi avistou a segunda formação inimiga e atacou de novo, mas errou nas 2 primeiras tentativas. Os soviéticos então tentaram se afastar, levando Lampis e o sargento Koskela a perseguirem 4 deles. Lampi acertou um que voava a 80 metros do chão e viu ele cair na floresta, garantindo sua 5ª vitória. Os pilotos finlandeses reivindicaram 8 Hurricanes nessa batalha. Lampi comentou que os soviéticos inicialmente lutaram bem, mas, uma vez que decidiram recuar, nem sequer tentaram evitar os ataques finlandeses, tornando-se alvos fáceis. O último grande confronto do inverno de 1942, do Lentola B-24, foi em 6 de abril, quando os soviéticos atacaram de novo a base aérea de Tiksiarvi. A força inimiga tinha 7 bombardeiros SB escoltados por 18 Hurricanes e foi avistada por observadores em terra. 8 Brewsters, que já estavam em patrulha, foram direcionados para interceptar, encontrando o inimigo às 15h25 a cerca de 20 quilômetros de Tiksiarvi. 2 Brewsters atacaram os bombardeiros, o restante, sob Lauri Ohukainen, enfrentou os caças. O sargento-mestre Eero Kinnunen relatou ter atirado em vários caças e testemunhado um deles cair após deixar uma fumaça espessa. Kinnunen então perseguiu outro Hurricane, atirando a 100 metros e se aproximando antes de disparar novamente. O caça soviético começou a soltar fumaça e acabou caindo. Lauri Ohukainen abateu seu primeiro caça quando a formação se aproximou a 5 quilômetros de Tiksiarvi. Atingiu seu segundo alvo a 800 metros de altitude e derrubou um terceiro após uma perseguição em baixa altitude. Embora a aeronave tenha caído, seu piloto sobreviveu e foi feito prisioneiro.
Além das 3 vitórias de Lauri Ohukainen e das 2 reivindicadas por Kinnunen, mais 3 foram atribuídas a Lauri Nissinen. Registros oficiais de perdas soviéticas indicam que um bombardeiro SB do 80º Regimento foi abatido e que caças perdidos incluem 2 Hurricanes do 609º e 4 do 667º Regimento. Os soviéticos alegaram pelo menos 7 Brewsters destruídos no ar e 4 no solo, mas relatos finlandeses indicam que apenas um Brewster foi danificado. O tenente Lasse Kiltinen foi ferido na perna pelo fogo de retorno de um bombardeiro SB, mas ainda assim conseguiu abatê-lo. Após esses resultados, a Força Aérea Soviética suspendeu as operações ofensivas e os pilotos de Brewster só voltaram a enfrentá-los em junho. Comente o que achou da série e se quer ver mais Brewsters finlandeses em ação. Obrigado por assistir Showtime 112.